Olá, galera. Quem fala aqui é o Cícero Melo, repórter da ESPN e dos canais Disney. Estou passando aqui para fazer um convite. Assistam aí o podcast Resenha. Eu participei, adorei o papo, adorei a conversa e você vai curtir aí 2, 3 vezes por semana o Resenha. Tamo juntos, galera. Grande abraço. Salvou, mas eu vou ser honesto, não tem por que mentir ou querer fazer média. O Cauã Elias foi a melhor venda que o Fluminense fez. Também acho. Eu acho que o Cauã Elias não era tudo isso que se falava. Fez alguns gols importantes? Fez. Mas se você reparar o Cauã Elias, quando voltava um pouco, não acertava um passe, queria driblar e perdia. Então, eu acho que ele pode crescer muito, porque tem potencial. Eu não vi muito ele jogar na base, todo mundo fala que era um fenômeno. Agora, no profissional, fez gols importantes? Fez. Mas eu acho que não é jogador para tudo isso que se fala, não. Eu acho que o Riquelme vai ser muito mais jogador do que ele. Eu concordo plenamente e fiz um vídeo, né, o Márcio, gravando aqui, falando as mesmas coisas que você tá falando. Pra alguns amigos meus tricolores, você é até maluco. O Cícero. Ele é um cracaço, vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Eu disse, olha... Eu falei exatamente a mesma coisa. Eu torço até pra que isso aconteça, mas eu não acredito. Eu quero que... Eu posso até quebrar a cara, mas eu falei a mesma coisa que o Cícero falou, exatamente Dessa galera de Xerém que tá subindo agora, pra mim, assim, tantos anos de janela que eu tenho de futebol... Quem eu vejo bola é o Riquelme Felipe. Eu também. Esse aí eu vejo bola. O Isaac eu não vou nem falar, porque eu não vi ele jogar na base e no profissional ele não conseguiu ainda se soltar. E o nosso volante também. O Isaac, que foi pro Atlético Paranaense. Ponta esquerda. Mas se o Fluminense liberou, eu acho que é porque quem estava na base, depois achou que o limite dele era aquele ali mesmo. Ele teve oportunidade. Muitas oportunidades e pouquíssimas vezes mostrou alguma coisa. Em relação ao Cauã Elias, eu não queria que o Cauã Elias fosse vendido, mas a gente já sabia que essa venda iria acontecer uma hora ou outra. Já estava programado para isso acontecer esse ano. Eu acho que os valores foram bons, né? Foi um valor justo, não foi um jogador doado, como o Fluminense costuma fazer, é a crítica que eu sempre faço aqui. Eu só acho que assim, tem a galera que pega muito no pé do garoto. O garoto tava jogando mal, coisa e tal. Muita parte da torcida do Fluminense não tem paciência com a base do Fluminense. Pede a base, mas não tem paciência com a base. É isso que eu falo. A gente tem que dar tempo ao tempo. É normal um garoto de 18 anos oscilar. Sim. E, do jeito que ele entrou ano passado, uma fogueira do caramba, nem todo jogador iria resolver. Teve o mérito dele de fazer gols importantes, não tremeu na hora de concluir, de fazer gols. Eu acho que ele vai se tornar um bom jogador sim, jogando na Europa. Eu acho que mas eu acho que pode até vir se tornar um bom jogador, mas não vai ser o jogador que se esperava dele. Disseram ali que estava entre os 10 maiores do mundo na idade dele, agora falam a mesma coisa do Riquelme, né? Por exemplo, eu não vejo ele no mesmo nível de João Pedro, do Evanilson, do próprio Pedro, que joga no Flamengo. Eu não vejo ele no nível desses jogadores. Sinceramente. Entendeu? E outra coisa, que a gente tem que considerar, né? O que eu falei, inclusive, aqui nesse podcast. A gente tem que levar em consideração que o Fluminense tem a necessidade de vender um jogador todo ano. Sim. Ou 1 ou 2 ou 3, independente. Não entregar, tem a necessidade de vender jogador. Vender para ganhar dinheiro, não para entregar o jogador. Não é dar de exatamente, né? Então, assim, e diante do cenário, dos jogadores que a gente tem disponíveis, eu considero jogadores da base, né, disponíveis, foi o que eu falei. Pra mim, ele é o segunda fila. Se alguém tiver que ser vendido, ele é o segunda fila, só perdendo pro Martinelli, que pra mim seria o primeiro ali se tivesse negociação. Por que não vão vender agora, nessa altura do campeonato, um Riquelme, que eu concordo com você que pra mim vai render ainda até mais do que o próprio Cauã Elias. Não vai vender um... Eu acho que o Riquelme vai ter vida curta no Fluminense. Eu acho que o Riquelme, se continuar nesse ritmo de crescimento e eu acho que ele, na janela do ano que vem, já não vai estar venda para 40 milhões, hein? Venda pelo menos. Eu achei que a venda do Cauã Elias foi muito boa. Para um jogador que entrou, só tinha 1 ano de profissional. E fez alguns gols, mas não se destacou tanto. Eu acho que o Fluminense, porque o André, que foi muito. Foi bem vendido, mas o André vinha se destacando há muito tempo já de seleção principal. Eu digo o Cauã Elias foi vendido quase com o mesmo valor, sem nunca ter jogado uma seleção principal. Jogou em todas as seleções de base, o André, mas não jogou em seleção principal. O André, pra mim, não sei se eu vou concordar com isso, mas foi o maior retorno do Fluminense da base. Eu não digo só com valores, não, tá? Mas eu digo retorno dentro de campo, com títulos, o todo. Agora, e principalmente se a gente for raciocinar e lembrar, que ele quase foi dispensado. Antes de fazer aquele gol no Fla-Flu, lá em São Paulo. Exato. Ele quase foi dispensado. Exatamente. Ele foi oferecido ao Botafogo, ia ser trocado por aquele atacante, como era o nome do atacante do Botafogo, aquele magro alto, fazia muito gol de cabeça, esqueci agora o nome dele. Ele ia ser trocado por aquele atacante. Agora esqueci que veio de um time pequeno pro Botafogo.
Pedro Raul não. Pedro Raul Não, passou Pedro Raul veio do Goiás. Não, mas ele passou pelo Botafogo também. Passou. Ele não, mas é um outro que daqui a pouco eu vou lembrar o nome. Agora me deu um branco, eu esqueci. Ele ia ser trocado. E depois, ele ia ser emprestado. Ele, se não me engano, ele ia pro CRB. Uma coisa assim. E numa sorte que não tinha ninguém para entrar, ele entrou, fez o gol da vitória contra o Flamengo no finalzinho do jogo. E a partir dali, ele... Foi até em Brasília, né? Foi até em Brasília. Esse jogo acho que foi em São Paulo. O técnico nessa época era o Roger Machado, né? Que não gostava do futebol dele, se não me engano. Exato. E dispensou. Bom, galera, estamos com 502 aqui simultâneo. Vamos deixar o like. A meta hoje aí é mais de 500 likes, tá? Vamos dar uma passada no chat aí, pra gente mudar de assunto aqui. O Extremidade Tricolor, né? O Neto tá desejando boa noite pra gente, né? Resenha pro Flu Resenha, né? E pro Cícero Mello aqui que ele tá falando. O Cícero Mello que fez lá o podcast, um canal lá dele lá, do Extremidade Tricolor, Neto, né? Galera lá do Nordeste. Um abraço pra galera do Extremidade. Passou o contato, obrigado aí, tá, Neto? E, galera, segue lá também a página lá, o canal lá do nosso amigo Neto, Extremidade Tricolor. Dá uma moral pra ele também, valeu. Vou ganhar a camisa deles. Opa! Só ele, só? Só a dele, pô? A gente divide aí a camisa. Não, mas não dá, pô. Eu sou mais fininho que você. É verdade. Bom, galera, deixa eu dar uma passada aqui no... Assim, um destaque aqui do jogo, assim. O único destaque pra mim, foi o Ignacio, tá? Botou o Bruno Henrique no bolso, foi uma boa surpresa. Eu sempre quis ver o Ignacio junto com o Thiago Silva. Jogou. Eu acho que é a dupla titular do Fluminense hoje, é o Ignacio e o Thiago Silva. Até porque o Ignacio ele tem mais vigor físico, ele tem um pouco daquela saída de bola que o Nino tinha, mal comparando, né? Ele tem aquele impulso e tal. Eu acho que agora é consequência, sem contusão, ele vai render. Assim, de resto... Eu achei o Arias muito marcado. O Cícero falou que achou o Arias o melhor em campo. Eu não achei. Achei o Arias com uma partida abaixo. Achei o Arias abaixo. O destaque também o Fábio pela defesa que fez. Fábio é destaque todo jogo, né? Esse aqui tá destaque todo jogo. Esse tá na minha pauta aqui, que vai ser um capítulo à parte aqui. Eu quero falar do Fábio mais uma vez com o Cícero Melo. Isso aqui mais tarde eu vou perguntar isso pra ele num bate-bola que a gente vai fazer aqui. Pra você, Ivo, o destaque do jogo aí. Do Ignacio também? Eu só discordo de você um pouquinho, que eu acho que o John Arias jogou muito bem a partida. Só que ele tava muito marcado. Ele teve uma marcação pesada em cima dele também. Eu achei ele abaixo um pouquinho. Cara, a gente espera ser mais. O jogo, já tinha jogador do Flamengo já colado pra ele não jogar. Não, o cara de destaque do Fluminense é ele. É o cara que desequilibra. Eu acho que nesse jogo aí, o Ignacio, Arias e Fábio são os três que se destacaram dentro do que se pode dizer de destaque num jogo tão ruim. Tão fraco, com tanta marcação. Mas do Fluminense, os três que se destacaram foram esses. Fala, galera. Olha, eu queria fazer um pedido para você. Você que não está inscrito ainda no Flu Resenha, tem que se inscrever nesse podcast maravilhoso que é o Flu Resenha. Então você se inscreve, ativa a notificação, deixa o like e acompanha essa galera, porque essa galera merece. Tá legal? Valeu!